Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, vamos começar o programa hoje falando sobre a situação financeira de alguns governos, principalmente daqui do Nordeste. A gente comentou na semana passada que governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram a Brasília reivindicar um empréstimo para salvar as dívidas desses estados. O ministro Henrique Meirelles disse que não vai conceder esse empréstimo. E agora, como é que esses governadores vão poder fazer? Onde recorrer? Mariana, é improvável que num processo de fortalecimento das instituições que necessita, entre outras mudanças, uma reforma no Pacto Federativo, esse perfil de ministro todo-poderoso permaneça. É improvável voltar a ter um Delfim, como nos velhos tempos da ditadura, em que os governadores botavam os projetos debaixo do braço e iam para Brasília, com o pires na mão, como se dizia. É improvável que isso volte a ocorrer. E os estados do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, eles não foram fazer um pedido que os coloque de uma forma privilegiada em relação aos outros. Não, absolutamente. Eles foram pedir, eu até diria que deveriam ter ido exigir, que o governo federal dê a esses estados um tratamento igual ao tratamento que deu aos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Por que eu digo isso? Porque os estados brasileiros devem em torno de 430 bilhões ao governo federal. Foram ao governo federal, especialmente esses estados que eu me referi mais fortes, são os maiores devedores, e fizeram uma renegociação da dívida. Conseguiram o alongamento da dívida, um período de carência, 10 meses sem pagar nada, enquanto refaz o caixa, e até alterações nos juros. O que significa algo em torno de 50 bilhões. É como se o governo federal estivesse dando 50 bilhões a esses estados. Inclusive os estados mais poderosos do país. De uma tacada só, mandou para o Rio de Janeiro, numa rapidez que o Rio de Janeiro decretou estado de calamidade, 2 bilhões e 700 milhões. Mas considerando a renegociação, o alongamento, se fosse ser cumprido da forma anterior, a diferença é algo em torno de 50 bilhões. O que é que pedem esses estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Algo em torno de 14 bilhões, que admitiram reduzir para 7 bilhões, até como empréstimo, porque eles precisam se organizar. E o governo federal deu esse rotundo não. Se os governadores tivessem ficado em Brasília e disseram, olha, se ele dá o não, a gente vai para o presidente, quero ver o não do presidente, talvez a gente hoje tivesse avançado algumas quadras nesse novo Pacto Federativo. Porque esses estados, como é o caso do Rio Grande do Norte, eles não estão devendo para ser beneficiados com a negociação da dívida. Eles estão, como no caso do Rio Grande do Norte, a ex-governadora Rosalba Ciarino organizou as finanças e deixou sem dívidas comprometedoras. É porque, muito embora alguns desses estados tenham aumentado a receita com os impostos que arrecadam nos seus limites, né, eles tiveram uma subtração, uma diminuição muito grande em relação ao repasse do governo federal, o repasse principalmente do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. A arrecadação do ICMS, que é o principal imposto que incide no fundo de participação, caiu muito. E esse repasse, em função do que é arrecadado, diminuiu de uma forma a comprometer até o pagamento da folha de pessoal. Eu acredito que esse não dado pelo ministro Henrique Meirelles, ele ainda vai ocupar muitas manchetes de jornais nesse final de semana. Nenhum jornal brasileiro desconheceu esse problema. O problema ainda é desconhecido de muitas pessoas para se fazer uma avaliação, para se firmar uma convicção, para se tomar uma posição. Mas o importante é que a gente não pode, num país de contrastes, num país de desigualdades, em acordos como esse, os maiores beneficiados sejam aqueles que menos precisam.